Esperança. Agora, pois, permaneçam a esperança. E na esperança que fomos salvos. Romanos 8, 24. Temos muitos exemplos de homens que creram e tiveram muita esperança na ação providencial do Senhor em situações completamente desfavoráveis, aflitas e atribuladas, não sendo fácil viver assim. Contudo, alcançaram a vitória porque esperaram com paciência na fé em Deus. O patriarca Abraão e o rei Davi são exemplos dessas verdades, dentre tantos outros. A realidade da vida cristã em um mundo hostil, em que as leis de Deus nos fazem ter a esperança na vida iminente do nosso Salvador Jesus Cristo. Temos a esperança de que um dia a nossa luta diária terá fim, mas bem ciente que estamos enfrentando e vivemos situações adversas diante da emergência de uma anticivilização contra os valores judaico-cristãos, que formou a sociedade ocidental e não quer mais aceitá-la. Todos os dias aguardamos com ansiedade o retorno do nosso Rei Supremo e Senhor inigualável. Essa é a nossa esperança incrível e inabalável. Nossos olhos estão fixados no Senhor, mesmo que enfrentamos dificuldades que nos abatem. Não devemos permitir a desesperança que pode nos levar a um estado de indiferença diante de Deus, assim como diante dos astutos demônios. Sabemos que o crente pode esmorecer se não estiver ancorado em Jesus, e há casos de cristãos que até surtam diante de tantos problemas e desafios da vida, outros que, diante de um diagnóstico médico ameaçador ou algumas expectativas não alcançadas, se desesperam ou abandonam sua preciosa esperança em Deus. Ó céus, o que fazem em momentos da vida assim? Esperar em oração e permanecer confiando. O salmista nos admoesta assim: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Sabemos que não é fácil agir nessa situação, mas confiar é o que nos resta em determinadas circunstâncias perturbadoras. Esperar confiante é ter esperança, é buscar ânimo no Senhor para que ele realize o seu querer em nosso viver. Isso é que fortaleça o nosso frágil coração, conforme a palavra nos promete. Logo, confiemos no Altíssimo. Isaías 26, do 3 ao 4, vai dizer: Tu conservarás em paz aqueles cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Os exemplos bíblicos são modelos escritos para o nosso ensino de como agir e ter esperança. A esperança é uma âncora segura para a nossa alma, para que não fiquemos à deriva com outros homens que não a têm. Nós cristãos temos fé que Deus muda qualquer quadro existencial. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a tua descendência. Então vamos ao exemplo do pai Abraão. Abraão foi um homem de fé e sólida esperança. E por que ele foi resoluto na esperança? Porque ambas andam juntos. A esperança dele em Deus o fez vencer e atingir o seu fim, que era a chegada do seu filho Isaque, herdeiro da promessa. Não fixou os olhos no ventre amortecido de Sara, não olhou para os longos anos passados, não murmurou contra Deus, mas esperou com determinação. Abraão firmou sua fé e sua esperança naquele que já havia feito a promessa. Ter esperança é esperar, esperar, esperar. Não há outro meio de alcançar as promessas do Senhor. E por quê? Porque esperar também é resistir. As bem-aventuranças futuras que nos entregou foi o Senhor. Os bens espirituais do porvir, elas nos são conferidas hoje para podermos resistir constantemente e valorosamente e esperar por meio da fé a realização da promessa. A virtude teologal é uma dádiva de Deus e ela precisa ser fortalecida. E como a esperança se fortalece? Na espera, pois esperar é resistir. E quando há resistência, creia, Satanás e seus demônios desistem. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, já diz Tiago 4,7.
A promessa é o nosso bem maior. A Escritura Sagrada afirma que o nosso destino último é viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. Ele próprio disse: Quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Assim também o apóstolo Paulo corrobora: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Esse é o motivo de nossa esperança, ou seja, esperamos o desejado de todas as nações. O dom dos dons nos é dado por antecipação, a saber, o Espírito Santo eterno de Deus. Somos bem-aventurados por desfrutarmos da presença de Jesus por meio de seu Espírito, que nos foi dado para estar conosco para todo sempre. Ele é o penhor da nossa esperança, a garantia, o depósito da redenção final de todos os filhos de Deus. Quando seremos glorificados à mesma imagem do Senhor, seremos uma nova categoria no ser da criação de Deus, e o Espírito Santo jamais nos deixará. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Lembre-se de que esperar é resistir, e o Espírito de Cristo é a nossa base de sustentação, pois por intermédio dele a eternidade se antecipa em nós com sua majestade e angústia presença na Igreja do Senhor Jesus. A Igreja de Deus é a comunidade dos eleitos e salvos, para que eles desfrutem do grande reinado de amor no porvir, já presente em nossa era. Obrigado, Jesus, por seu Santo Espírito. Por isso, o nosso resistir deve vir acompanhado de atividade espiritual em prol do reino de Deus, que há de se manifestar. Portanto, não importa o que estamos passando, devemos esperar, trabalhar e prosseguir por nosso progresso espiritual. Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a nossa progressão espiritual, que nunca deve cessar, pois o incremento das virtudes deve ser contínuo e a desesperança devido às lutas diárias não terão lugar. A obra de Deus é extensa e variada nesse mundo e é realizada por nós que temos esperança na intervenção de Deus na história, com o grande advento da vinda de seu eterno Filho, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O nosso esperar tem que ser frutífero, sempre resistir na ansiedade e à opressão e não ceder para esse mundo apelativo, que faz de tudo para obter a nossa preciosa atenção e nos desviar da glória em que nós há de se manifestar, e que não nos dominem seus vãos esplendores. Vamos ler Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eis o porquê Jesus nos advertiu categoricamente em Lucas 21:24. Olhai, pois, vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Os cristãos dos primeiros séculos estavam tão absortos na esperança que pareciam viver intimamente unidos com o divino em razão da expectativa da segunda vinda de seu Salvador. Segundo Richard Tarnas, em 2005, ele vai dizer: muitos cristãos primitivos teriam vivido em um estado de êxtase permanente com a miraculosa redenção histórica que acreditavam haver ocorrido. A unificação do cosmos agora desaponta e a de velhos dualismos. Homem e Deus, natureza e espírito, tempo e eternidade, vida e morte, ou e o outro, Israel e o resto da humanidade, fora superada. Embora aguardassem com ansiedade a segunda vinda de Cristo, a presença, quando ele retornaria dos céus com plena glória para o mundo inteiro, sua consciência concentra-se no fato libertador de já haver sido iniciado o processo redentor de Cristo, um processo triunfante de que todos poderiam participar diariamente. Essa foi a base sobre a qual se constitui a avassaladora atitude de esperança cristã. Esperamos com atitude determinada na expectação das coisas futuras
Escrituras a partir de um dom presente em todos nós como prova de que Deus cumprirá suas promessas. Jesus Cristo certamente voltará. Glória a Deus. Não há dúvida para uma pessoa de fé que tem uma sólida esperança quanto a isso. Não podemos nos cansar de esperar no Senhor do tempo, porque para ele 1000 anos é como se fosse um dia. Disse Jesus em Mateus 24:27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A nós cristãos que esperamos com temor, nos foi concedido o privilégio para sofrermos por Cristo, pois se com ele sofremos, com ele reinaremos, nos garante as Escrituras. Tenhamos esperança. Deus nos guardará até as mansões celestiais, até o grande dia em que ouviremos: entra no gozo do teu Senhor. Confesse como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,12. Por esta causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Mantenha as virtudes da esperança em dia. Não podemos perder a virtude da esperança em meio às tribulações. O apóstolo dos gentios disse que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Creia nisso. Tudo está dentro da permissão e controle do Deus vivo. Mantenha a sua preciosa esperança e não a perca. A esperança é mais uma virtude, um antídoto, é a cura do esfriamento espiritual. Nossa esperança é sua vinda. O Rei do Rei vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Hino da harpa cristã número 300. E assim finalizamos esse capítulo.